Olá pessoal, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui às nossas questões de fatoração e vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, diferente das outras, você vai ter que escolher que caso de fatoração você vai usar. Nas questões anteriores, você tinha a questão e já tinha que caso você teria que utilizar. Fator comum, aí tinha só questões de fatores comuns. Trinômio quadrado perfeito, tinham várias questões de trinômio quadrado perfeito. Agora não, na questão 2 você vai olhar para o item a ser fatorado e vai decidir, tá certo? Em cima das condições, dos casos que nós vimos, o que é que você vai utilizar, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Item A, vamos aqui para a lousa. O item A, bem, está aqui a questão, né? A questão 2 tem vários itens, vamos começar com esses 5 primeiros. Então, o item A, você tem 2AB ao cubo, menos 6A ao quadrado, B ao quadrado. Rivelino, que caso de fatoração é esse? Bem, se você olhar para esses dois termos, você já elimina daqui aqueles trinômio quadrado perfeito, trinômio do segundo grau, agrupamento. Então, tem dois termos. Ou é diferença de quadrados, ou é fator comum. Diferença de quadrados, aí está difícil de ser, né? Ó, com certeza vai ser fator comum. E quem é o fator comum, Rivelino? Vamos lá. O 2 é um fator comum, porque o 2 tem aqui e tem dentro do 6. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, 2 é um fator comum. O A também é um fator comum, porque tem A aqui, tem A ao quadrado aqui. Qual deles eu coloco em evidência? O de menor expoente, o de expoente 1. B a terceira e B ao quadrado. Qual deles eu coloco em evidência? B ao quadrado, tá certo? Por quê? Porque o de menor expoente. Sinal de vezes, abre o parênteses. Rivelino, quem é que vai ser colocado dentro desse parênteses? Bem, para você saber quem vai colocar dentro do parênteses, você vai pegar cada termo desse e dividir pelo fator comum, por aquele fator que você colocou em evidência. Então, 2AB3 dividido por 2A B2. 2AB3 dividido por 2AB2, como é que você faz? Simplifica esse 2 com esse 2, 2 por 2 dá 1. Simplifica esse A com esse A por A dá 1. Simplifica o B3 com B2. B a terceira dividido por B ao quadrado dá B, né? Ó, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, primeira coisa, dividindo 2AB3 por 2AB2, vai dar B. Menos 6A2B2, dividido 6A2B2. Isso aqui dividido por 2AB2. Quanto é que vai dar? Então, vamos fazer. 6 dividido por 2 dá 3. A ao quadrado dividido por A dá A. B ao quadrado dividido por B ao quadrado dá 1. Então, a resposta vai ser 3As. Então, 6A2B2 dividido por 2AB2 dá 3As. Joia? Se eu quiser saber se está certo, eu pego cada termo desse, multiplico, tem que dar o que era antes. 2AB2 vezes B, 2AB3. 2AB2 vezes 3A dá 6A2B2. Então, tudo ok, tá certo? Vamos para o item B. 2A2B mais 4AB2. Quem são os fatores comuns? O 2, né? Ó, tem 2 aqui, tem 2 dentro do 4. Então, o 2 é um fator comum. O A é um fator comum. Qual deles eu coloco em evidência? O de menor expoente. B e B2, qual deles eu coloco em evidência? O de menor expoente. Sinal de vezes, abre parênteses. 2A2B dividido por 2AB, simplifica esse 2 com esse. A2 dividido por A dá A. B dividido por B dá 1. Então, 2A2B dividido por 2AB dá A.
mais 4AB2 dividido por 2AB. Vamos ver quanto é que dá. 4 dividido por 2 dá 2. A dividido por A dá 1. B ao quadrado dividido por B dá B. Então, resposta: 2AB que multiplica A mais 2B. Observem que fatorar é transformar em produto. Então, você transformou num produto de duas expressões. Aqui, do mesmo jeito, fatorar é transformar em produto. Então, você transformou num produto de duas expressões. Antes era subtração, agora é multiplicação. Antes era a soma, agora é multiplicação. Certo? Vamos lá para o item C. O item C diz assim: A que multiplica x mais 1, menos B que multiplica x mais 1. Se você olhar para cá, ó, você vai ver que x mais 1 pertence aos dois termos. Então, x mais 1 é um fator comum. Vou colocar x mais 1 em evidência. Fica x mais 1 que multiplica. Se eu pegar essa expressão e dividir por x mais 1, eu simplifico x mais 1 com x mais 1, sobra A. Menos B que multiplica x mais 1 dividido por x mais 1 dá menos B, né? Ó. Então, resposta: x mais 1 vezes A menos B. Você tinha uma subtração, transformou num produto. Joia, Rivelino. E agora? Vamos para o item D. O item D, que caso de fatoração é esse? Ora, esse caso de fatoração aqui são 4 termos. Você não possui um termo comum aos 4. Então, fator comum não é. Com certeza deve ser agrupamento. Por que agrupamento? Porque se você pegar esses dois termos e agrupar, você vai colocar o A em evidência. Se você pegar esses outros dois termos e agrupar, você vai colocar o B em evidência. Então, dá para fazer por agrupamento. Então, colocando o A em evidência, fica A que multiplica. AX dividido por A dá X, mais A dividido por A dá 1. E agora, reverendo? Ora, agora eu vou tentar fazer aparecer aqui desse lado X mais 1 também. Quem é que eu devo colocar em evidência? Ora, eu vou colocar em evidência o menos B. Por que o menos B? Porque quando eu dividir menos BX por menos B, o resultado vai ser mais X, que vai ficar igual ao que tem nesse parênteses aqui. Ó. Menos BX dividido por menos B, menos com menos da divisão dá mais, BX dividido por B dá X. Menos B dividido por menos B dividido por menos B, menos com menos na divisão dá mais. B dividido por B dá 1. Já, Rivelino, acabou? Não, não. Não acabou porque aqui você transformou numa diferença. E fatorar é transformar em produto. Mas, se você observar, tanto o primeiro termo quanto o segundo tem x mais 1. Então, eu vou colocar x mais 1 em evidência. X mais 1 tem no primeiro termo, x mais 1 tem no segundo. Rivelino, quem é que vai ficar dentro do parênteses? Bem, você vai pegar cada termo desse e dividir por x mais 1. A que multiplica x mais 1 dividido por x mais 1 dá A. Menos B que multiplica x mais 1 dividido por x mais 1 dá menos B. Na divisão, menos com mais dá menos, né? Ó, simplifica x mais 1 com x mais 1, sobra menos B. Então, resultado da fatoração, x mais 1 vezes A menos B. Próxima, Rivelino, vamos lá. Ora, a próxima você tem aí 4 termos. Não tem nenhum termo que seja comum aos 4. O A não é comum aos 4 termos, o X não é comum aos 4 termos, mas se você agrupar 2 a 2, você vai encontrar termos comuns. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou agrupar este primeiro termo com esse terceiro. Por quê? Porque se eu agrupar o primeiro com o terceiro, eu posso colocar A ao quadrado em evidência. Já, Rivelino. E os outros?
Bem, se eu agrupar B2Y com B2X, eu posso colocar B2 em evidência. Então, vamos lá. Colocando A2 em evidência, fica A2 que multiplica. A2x dividido por A2 dá x, mais A2y dividido por A2 dá y. E agora? Agora você tem B2y e B2x. Vou colocar B2 em evidência. Então vai ficar B2 que multiplica. B2y dividido por B2 dá y, mais B2x dividido por B2 dá x. Mas, Rivelino, eu transformei numa soma, eu não transformei numa multiplicação, então ainda não está fatorado, com certeza. Se não está fatorado, né, ó, vamos pegar esses dois e colocar em evidência. Por quê? Porque tanto faz você escrever x mais y, como y mais x, mesma coisa. Então, vamos colocar x mais y em evidência. Tem x mais y aqui, tem x mais y aqui. Rivelino, quem é que vai ficar dentro do parênteses? Basta que você divida cada termo desse por x mais y. Cada termo desse por x mais y. A2 que multiplica x mais y dividido por x mais y dá A2. Mais B2 que multiplica y mais x dividido por x mais y vai dar mais B2. Então, resposta, x mais y que multiplica A2 mais B2. Joia, bora para frente, né? Item F, GHI. Item F, 9x2 menos 1. Item G, 4y2 menos 9. Item H, item I. Vamos fazer aqui de um por um, né? Começar com o item F. 9x2 menos 1. Rivelino, que caso de fatoração é esse? Vamos lá. Você tem dois termos. Tem uma diferença entre eles. Será que não é diferença de quadrados? Mas, Rivelino, tu disse que podia olhar se cada termo desse tem fator comum. Se você olhar para cá, 9x2 e 1, você não encontra fator comum. Então, deve ser uma diferença de quadrados. Ah, Rivelino, mas o 1 é um fator comum. Está aqui, está aqui. Sim, mas o 1 não vai alterar em nada a expressão. E aí, como é que a gente vai fazer? Para isso aqui ser uma diferença de quadrados, eu tenho que escrever cada elemento desse ao quadrado. Então, 9x2, eu posso escrever assim, ó. 3x elevado ao quadrado. É a mesma coisa. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x2. Menos o 1, eu posso escrever assim, 1 ao quadrado. Joia, Rivelino. E agora? Bem, agora vamos lembrar. Toda diferença de quadrados resulta em quê? No produto da soma de dois termos pela diferença dos mesmos dois termos. Então, isso aí vai ficar 3x mais 1 vezes 3x menos 1. 3x mais 1 vezes 3x menos 1. Então, a forma fatorada de 9x2 menos 1 é 3x mais 1 vezes 3x menos 1. Rivelino, e AG, 4y2 menos 9. Bem, AG vai ser do mesmo jeito, né? Ó, 4y2, você pode escrever 2y ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Y ao quadrado é y2, menos 9 você escreve 3 ao quadrado. Aí agora você tem uma diferença de dois termos ao quadrado. E o resultado disso vai dar o quê? Produto da soma, 2y mais 3, pela diferença, 2y menos 3. Antes você tinha uma diferença, agora você tem um produto. Tá certo? Então, moçada, com isso, nós resolvemos mais algumas questões de fatoração. Observe que a gente não está estabelecendo o caso.
está olhando, analisando e escolhendo o caso a ser utilizado. Tá certo? Então daqui a pouco a gente volta para terminar a questão 2. Valeu, pessoal.